Bola para frente, galera. Então vamos aqui resolver a questão de número 9. Vamos aqui para a telinha cheia. Tamanho da questão. Leia com atenção a afirmação a seguir que apresenta uma incorreção. Então a gente tem que marcar a falsa, né? Tem que ver e acertar, encontrar onde está a falsa. O CNJ tem competência, entre outras, para rever de ofício mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais, se tiverem sido julgados há menos de um ano. Zelar pela observância dos princípios que regem a administração pública e julgar os magistrados em caso de crime de abuso de autoridade. Assinale a alternativa que indique erro na afirmação acima. Câmerazinha aqui, galera. A questão cobra de vocês conhecimento sobre o CNJ. Vamos tratar do que a questão quer, mas vamos ver de modo mais amplo, que a gente já trataria algumas prerrogativas importantes, né, e organizações importantes do Conselho Nacional de Justiça. Galera, o CNJ ele é uma criação da Emenda Constitucional 45. Quando vocês vão lá para o artigo 92, e o artigo 92 diz quais são os órgãos do Poder Judiciário, STF, Tribunais Superiores e Inferiores e Juízes de Primeira Instância, além do CNJ, você percebe que daqueles órgãos, o único que não exerce atividade jurisdicional é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, galera, exerce uma atividade meramente administrativa. Então, primeiro bizu para vocês. Veio em prova afirmando que CNJ exerce atividade jurisdicional, a questão está incorreta. O CNJ exerce uma atividade meramente administrativa. CNJ não julga processo judicial. CNJ julga processo administrativo. CNJ não revê decisão judicial. CNJ obedece decisão judicial e revê decisão administrativa. A natureza dele, galera, é a natureza de órgão meramente administrativo. Como é administrativo, o CNJ pode agir de ofício ou por provocação. A gente sabe que a jurisdição, como regra, não se inicia de ofício. Entretanto, o CNJ não exerce atividade jurisdicional, por isso que ele pode atuar de ofício ou de maneira provocada. Então, qual é o papel do CNJ, galera? A gente já viu que ele tem a natureza de órgão administrativo, apesar de compor o Poder Judiciário. Mas qual é a sua função? O CNJ ele exerce controle do Poder Judiciário. É um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Então, ele vai fiscalizar a atividade administrativa do Poder Judiciário, vai fiscalizar a atividade financeira orçamentária do Poder Judiciário, vai fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, além de outras atribuições previstas no artigo 103-A, parágrafo 4º da Constituição. Mas o bizu que eu quero dar para vocês é justamente esse, galera. Esqueçam da ideia do CNJ como órgão judicial. É um órgão do Poder Judiciário, mas que exerce atividade administrativa, exercendo controle interno do Poder Judiciário. Todo o Poder Judiciário, não. Outro cuidado, bizuzinho para vocês. O CNJ, galera, não controla todo o Poder Judiciário, porque ele não controla o STF. O CNJ não exerce controle sobre o Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário. É o STF quem exerce controle sobre o CNJ. Tanto é que as ações contra o CNJ ou ainda contra o Conselho Nacional do Ministério Público são julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado com isso, se liga nisso, beleza? E qual é a composição do CNJ? Vamos aqui para o carinho branco, vamos tratar da composição do Conselho. Então, o Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle interno do Poder Judiciário, exceto do Supremo Tribunal Federal. Ele foi criado pela Emenda 45 e é composto por 15 membros. Os membros do CNJ, galera, eles exercem um mandato de 2 anos, né? Eles exercem um mandato de 2 anos, sendo admitida uma recondução. Então, mandato de 2 anos, sendo admitida uma recondução. A Constituição não mais trouxe idade mínima ou máxima para ser membro do Conselho, hein? Então, mandato de 2 anos, admitida uma recondução. E como é que é feita a escolha dos membros do CNJ? Lembrar aqui do processo de
indicação. Quem é que vai indicar? Não estou falando nomear não, hein, galera? Estou falando de indicar membro do CNJ. Então lembra. Automaticamente, o presidente do CNJ será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui não há que se falar em indicação, nem nomeação, nem aprovação de nome pelo Senado. Já é automático, galera. Quem for presidente do Supremo, automaticamente já é presidente do Conselho Nacional de Justiça. É automático, é um membro nato. Nas ausências e impedimentos do presidente do Supremo, quem vai substituir será o vice-presidente do STF. Como a gente vai ver, o vice do STF não faz parte do Conselho Nacional de Justiça. Mas se por acaso o presidente do Supremo tiver afastado ou impedido, ele vai lá e assume provisoriamente, na condição de presidente do CNJ. Beleza? Então lembrar, esse primeiro aqui, ele independe de qualquer indicação. Já é automático. Demais membros, como é que são indicados? Então quem é que vai indicar? Vai indicar o STF. O STF indica quem? Indica um desembargador de Tribunal de Justiça e um juiz de direito, um juiz estadual, né? O juiz de direito, é quem o Supremo indica. STJ vai indicar quem? Vai indicar um ministro do próprio STJ. E aqui eu quero que vocês lembrem que esse ministro do STJ, ele será automaticamente o Corregedor Nacional de Justiça. Não tem que ser o presidente do STJ não, hein, galera? O STJ escolhe quem ele quiser, qualquer um dos seus 33 ministros. Vai indicar ainda um membro de TRF e um juiz federal. Próximo a indicar o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Vai indicar quem? Vai indicar o ministro do próprio TST, vai indicar um membro do TRT e vai indicar um juiz do trabalho. Próxima indicação será pelo Procurador-Geral da República, que vai indicar um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público Estadual. Próxima indicação será pela própria OAB. O Conselho Federal da OAB vai indicar. A OAB vai indicar 2 advogados. Cuidado com essa indicação aqui, né, galera? Pode cair em prova, né? Indicação feita pelo Conselho Federal. Conselho Federal. Não é a seccional, mas sim o Conselho Federal da OAB. A Câmara dos Deputados indica um cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada. O Senado Federal indica o outro cidadão. Feitas as indicações, qual é o próximo passo? O próximo passo é que o Senado Federal aprove a indicação. Essa aprovação pelo Senado, como a gente sabe, tem que ser por maioria absoluta. Aprovou, vai haver agora a nomeação pelo presidente da República. Será responsável pela nomeação. Então, 3 passinhos. Primeiro indica, depois Senado Federal aprova, presidente da República nomeia, e o membro vai exercer um mandato de 2 anos, sendo possível uma recondução. Lembra, galera, como é que vem na prova? Chamar a atenção de vocês. Câmerazinha aqui. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. A prova diz o seguinte, ó, vive caindo. Compete ao Senado Federal aprovar a nomeação de todos os membros do Conselho Nacional de Justiça. Ou então ainda,
Compete ao presidente da República nomear todos os membros do CNJ. Falso, hein, galera? Não são 15? O Senado aprova 14, o presidente nomeia 14. Por quê? Porque tem um que já é nato, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele independe de aprovação pelo Senado, ele independe de nomeação pelo presidente. A aprovação do Senado de nomeação para o presidente da República acontece para ele ser membro do STF. Mas uma vez membro do STF, quem é que vai escolher o presidente do STF? O próprio STF escolhe seu presidente. Então, cuidado. O presidente nomeia os membros do STF. O Senado Federal aprova os nomes dos membros do STF com maioria absoluta. É membro do STF. Quem é que escolhe o presidente do próprio Supremo? O próprio Supremo Tribunal Federal. E esse presidente do Supremo automaticamente será presidente do CNJ. Independentemente do presidente da República nomeá-lo para presidente do CNJ. Independentemente do Senado Federal aprovar a nomeação para membro do CNJ. Então, cuidado. O presidente da República, com relação ao CNJ, nomeia 14 membros. O Senado Federal aprova 14 membros. Você tira dessa regra o presidente do STF, beleza? Não vai errar isso em prova, hein, galera? Então, vamos aqui resolver a questão. Então, quer saber o que está incorreto, galera? O CNJ tem competência, entre outras, para rever de ofício ou mediante provocação, processo disciplinar. Atenção para isso aqui, ó. Vamos raciocinar com o que a gente viu aqui, ó. Processo disciplinar de juízes e membros de tribunais. E ele pode fazer isso de ofício ou por provocação. Pode, galera. Pode, como a gente viu, se é processo disciplinar, é um processo meramente administrativo. Então ele poderá fazer, sim, sem problema nenhum, e poderá fazer de ofício ou por provocação. Lembrar apenas que ele tem que ter sido julgado há menos de 1 ano. Se o processo disciplinar tiver sido julgado há mais que 1 ano, o CNJ não vai mais poder rever. E a questão deixou isso claro. Então isso aqui está correto. Zelar pela observância dos princípios que regem a administração pública. Zela pela observância, galera, zela, né? Ele não é órgão de natureza administrativa que exerce controle interno do Poder Judiciário, exceto do Supremo, então ele vai verificar os princípios que regem a administração pública, lá do artigo 37, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E julgar os magistrados em caso de crime ou abuso de autoridade. Galera, o CNJ vai julgar magistrado em caso de crime? Ora, se é crime e vai haver o julgamento, é um processo judicial. E CNJ não exerce função jurisdicional. Logo, ele não vai julgar magistrado em caso de crime ou abuso de autoridade. Se ele verificar que houve crime ou abuso de autoridade, o que é que ele vai fazer, galera? Ele vai informar o Ministério Público. Ele vai simplesmente notificar, oficiar o Ministério Público, para que o Ministério Público, entendendo cabível, ofereça lá a denúncia. Então, o erro está nesse julgar magistrado em caso de crime ou abuso de autoridade. Então, letra A. O CNJ, sendo órgão do Poder Judiciário, atua apenas mediante provocação, não podendo atuar de ofício. CNJ é órgão do Poder Judiciário, mas ele não exerce atividade jurisdicional, exerce atividade administrativa. Então, ele pode atuar por provocação ou de ofício. Então, quando fala apenas, a questão está incorreta. Letra B. Não cabe ao CNJ, órgão que integra o Poder Judiciário, zelar por princípios relativos à administração pública. Já vimos sim que zela. Ele é um órgão de natureza administrativa. C. O CNJ não pode julgar magistrado por crime de abuso de autoridade. De novo aí, galera. Não vou nem falar mais, né? Vocês vão achar que eu estou fazendo de propósito, mas não estou, não. É o gabarito que saiu assim mesmo. Então, o CNJ não pode julgar magistrado por crime, abuso de autoridade, realmente ele oficia, né? O Ministério Público. Então, letra C, que a gente marca, e letra D. O CNJ pode rever processo disciplinar de juízes julgados a qualquer tempo, não. A Constituição fala julgados em até 1 ano. Então, letra C é a que a gente marca. Deem uma lidinha, hein, galera. A gente tratou aqui bastante do CNJ, né? A gente teve um zelo aí, né, para vocês virem isso aí, a gente vê isso aí com calma e vocês não erraram na prova, mas, obviamente, deem uma lidinha no artigo 103b da Constituição. Ele trata do Conselho Nacional de
Justiça e bolinha para frente.